Ok. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula prática. A nossa aula prática de hoje, ela vai falar para a gente sobre crescimento de micro-organismos, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar várias temperaturas diferentes e utilizar o mesmo micro-organismo como base para que a gente possa identificar o crescimento desse micro-organismo, tá certo? Qual micro-organismo que a gente está utilizando? A gente está utilizando a E. coli, a Escherichia coli. Sempre lembrando que a Escherichia coli é um micro-organismo da nossa flora natural. Então, o pessoal que está aqui na sala de aula, mesmo que tenha contato com a Escherichia coli, dificilmente a gente vai ter algum problema. Por quê? Porque ela faz parte da nossa flora natural. É óbvio que ela, em grande quantidade, ou numa cepa mais virulenta, pode dar algum problema. Mas a gente está trabalhando com a cepa correta e sempre que se faz a manipulação, a gente faz a higienização das mãos justamente para não ter nenhum tipo de problema. Tá certo? Então, é a Escherichia coli que nós vamos ver. Qual é a nossa ideia? Que a gente possa contar o crescimento desse micro-organismo através das temperaturas. Então, nós temos temperaturas onde, teoricamente, esse micro-organismo não vai crescer, ele vai gerar um metabolismo letárgico, que a gente chama, né? Ele vai ficar em stand-by, ele vai ficar com um metabolismo bem lento, que é, no caso, a temperatura de geladeira e temperaturas superiores a 60 graus Celsius, onde esse micro-organismo não vai conseguir se desenvolver, porque não são temperaturas adequadas para o crescimento desse micro-organismo. Em outras temperaturas, que são temperaturas medianas, e a E. coli, como é uma enterobactéria, ela é uma bactéria mesófila, então em temperaturas intermediárias ela tem crescimento. Sendo que, por ser uma enterobactéria, a temperatura do nosso trato gastrointestinal é a temperatura ótima. Então, em torno de 35 a 37 graus é o que a bactéria mais gosta e talvez ela tenha um maior crescimento. É onde a gente chama de crescimento lag, onde ela vai crescer em maior quantidade. Tá certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 bancadas. Tá? Na bancada número 1, nós temos a temperatura de refrigeração. Esse micro-organismo foi inoculado num caldo de cultura e ele está em temperatura de refrigeração desde o começo da aula até agora, tá certo? E a gente vai fazer, então, uma verificação da quantidade de micro-organismos presentes nessa amostra. Na bancada 2, nós temos a temperatura ambiente. Então, a nossa amostra, o nosso frasco contaminado, está em temperatura ambiente do começo até esse momento da nossa aula. Vamos ver se em temperatura ambiente existe algum tipo de crescimento, quanto que é esse crescimento em relação aos demais. Na terceira bancada, nós temos a nossa amostra está na estufa, numa temperatura que é próxima à temperatura do nosso trato gastrointestinal, então em torno de 35 a 37 graus Celsius. Então, teoricamente, sobre essa temperatura, nós teríamos um maior crescimento, que a gente chama de crescimento lag, porque é a temperatura mais adequada para crescimento desses micro-organismos, né? A bancada 3. Na bancada 4, nós temos uma temperatura acima da temperatura lag, mas é uma temperatura ótima para crescimento também de micro-organismos, é em torno de 40 graus Celsius, né? 45 graus Celsius. Essa temperatura, ela é uma temperatura maravilhosa para crescimento de todos os micro-organismos. As enterobactérias vão crescer também, mas, óbvio, a temperatura entre 35 e 37 é de maior crescimento. Mas 45 graus Celsius também nós vamos ter um crescimento bastante favorável. E, por último, nós temos a temperatura de 60 graus Celsius, que seria aquela temperatura onde, teoricamente, a gente teria uma temperatura muito excessiva, seria uma temperatura bastante elevada, onde esses micro-organismos podem levar esses micro-organismos à morte, ou a gente pode ter um desenvolvimento bastante desacelerado, né? A gente pode ter um desenvolvimento pequeno desses micro-organismos. Então, as temperaturas extremas, tanto 60 graus Celsius ou mais, como temperaturas de refrigeração, são aquelas que supostamente a gente vai ter um menor crescimento ou estabilidade. Todas as demais temperaturas intermediárias, que vão desde a temperatura ambiente, em torno de 22, 23 graus, até a temperatura de 45 graus, a gente vai ter algum tipo de crescimento. Sempre pensando que 45 e 37 seriam as temperaturas mais adequadas para crescimento desses micro-organismos. Tá certo? Bem, e como é que a gente vai fazer, então, a verificação da quantidade, já que a gente está fazendo aqui
uma análise quantitativa e não qualitativa. A gente não quer saber que micro-organismo é. A gente só está querendo saber, né, qual a quantidade desse micro-organismo. Você está conseguindo me ouvir, Suelen, tudo direitinho? Tranquilo? Então, beleza. Então, o que acontece? Nós vamos fazer, então, através de um equipamento chamado espectrofotômetro. Aquele equipamentozinho dali. Então, a partir de agora, o nosso foco vai ser no nosso equipamento, tá certo? E aí, o que o espectrofotômetro faz? O espectrofotômetro é um equipamento que ele faz a análise da sombra das amostras. Então, a gente vai colocar uma amostra padrão, que foi retirada no começo da nossa aula. Ela só tem o caldo nutritivo, não tem bactérias dentro. E ela vai se manter também, tá certo? É onde esse equipamento está branco e a amostra que a gente está querendo entrar. A diferença entre o branco e a amostra que a gente quer analisar vai ser um número que esse equipamento dá e a gente vai colocar, então, numa tabela para saber se houve estabilidade, decréscimo ou crescimento desse micro-organismo, tá certo? Então, como é que a gente vai utilizar uma cubeta, né, parecida com esse copo aqui. A gente vai colocar, então, a nossa amostra de análise nessa cubeta e o equipamento vai soltar um feixe de luz, ok? Desse feixe de luz, nós temos aqui uma tela sensível, que vai captar, então, a sombra que essa amostra vai gerar nesse anteparo, tá certo? Então, é a quantidade da sombra que vai gerar para a gente se tem mais ou menos micro-organismos. Quer dizer, a ideia é o seguinte, se a gente teve o crescimento de micro-organismos, a gente vai ter uma sombra maior do que a anterior. Se a gente não tem crescimento de micro-organismo, a sombra será a mesma, tá certo? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente vai trabalhar. Então, dependendo do número que for gerado, eu vou saber se eu tenho mais sólidos ou menos sólidos. Isso quer dizer se eu tenho mais micro-organismos ou menos micro-organismos. Tudo isso pela projeção da sombra que vai ser captada no equipamento. Beleza, galera? Tranquilo? 100%? Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, moçada, todo mundo entendeu? Eu só te passo para vocês, mas quem estava agora entendeu, né? Tranquilo? Então, vamos começar? Quem está na primeira pode ir, moçada, sem problema. Todo mundo anotou direitinho, professor? Sim. Aí, na verdade, a gente eu fazer a aplicação da local, ela pode apresentar de casa. Tá bom. Pessoal, pode ser? Sexta-feira, apresentação do trabalho online? Pode ser? Pessoal, só que vocês podem ficar na grupo. Aí a gente já tem pode. A chamada está aqui. Isso. Pode deixar. Então, o seguinte, pessoal, a professora. Certinho, né, Suelen? Tá conseguindo enxergar aí direitinho? Beleza. Então. Tô sim. Valeu, obrigado. Tá ouvindo o professor? Beleza. Obrigado. Então vamos lá, moçada. Seguinte, quando você chegar aqui agora, o professor vai fazer essa primeira com vocês, e aí depois vocês vão fazer. Pode ser? Entendeu? Olha só, a nossa primeira verificação é a verificação da geladeira, tá certo? Então você vem aqui com o professor e fala assim, geladeira, você já sabe onde pegar. Vamos lá. Vamos pegar a amostra. Então vai fazer. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Peguei lá na geladeira a nossa amostra. Ela já está contaminada por micro-organismos, tá certo?
E agora a gente vai pegar essa gradinha e vai trazer essa gradinha com tudo que tem dentro dela para a gente fazer a primeira análise, tá certo? Então, olha só, vocês que estavam aqui na primeira aula, a gente fez o seguinte: o professor pegou esse frasco aqui, tem dentro desse líquido amarelo, isso aqui é chamado de líquido de alimentação, né? É chamado então de cultura ou líquido de alimentação, tá bom? Aqui tem o alimento que a ecória adora, que é a lactose. Tem água, o substrato que é a lactose e o que ela adora. Agora, o que a gente está fazendo de diferente em relação um ao outro é a alteração da temperatura, certo? No primeiro caso, ela está bem na geladeira. Se você pegar aqui, você vai ver que ela está bem esfriadinha, tá certo? O que a gente fez? Antes de inocular aqui a ecória dentro desse plástico, a gente tirou uma cota e colocou aqui, o que eu vou chamar de branco, tá certo? Então, nessa cubetinha aqui, eu tenho meu branco. O que é meu branco? É só a solução nutritiva, mais nada. Esse equipamento ele só trabalha com comparação. Você tem que colocar um padrão branco e depois ele faz a análise da outra amostra em relação ao branco, tá certo? Então ele dá a diferença entre o branco e a amostra que eu estou analisando. Essa diferença é feita pela sombra. Então, teoricamente, se eu tiver mais sombra na minha amostra, eu tenho mais micro-organismos. Você concorda comigo? Né? Vamos dizer assim, ó, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer uma comparação simples. Fica mais difícil de passar a luz, né? Exatamente. Eu vou ter mais o que a gente chama de absorvância, que tem isso. O sólido vai absorver a luz e vai gerar sombra, tá certo? Então seria mais ou menos isso. Vamos dizer que eu tenho aqui meu líquido, né, a cubeta do líquido nutritivo. Ele tem sólidos? Tem. A lactose. Não tem sólidos. Se ele tem sólidos, ele tem isso aqui, ó. Quando o meu equipamento, que tem um canhão de luz aqui, soltar o espectro dele, que é a luz, o que vai acontecer? Quem for sólido absorve luz. Atrás sobra a sombra. Então esses pontinhos aqui vão gerar sombras aqui no meu anteparo. Vocês concordam comigo? A quantidade de sombras que eu tenho é que vai me dar um número a mais ou a menos. Tá entendendo? Então o que ele vai fazer? O meu branco vai ser sempre esse aqui. Eu nunca posso mudar ele. Ele é só o substrato. Só a solução nutritiva. Eu vou pegar as outras e vou fazer análise com isso aqui, que já está a 1h30 mais ou menos lá em temperatura de refrigeração contaminado com ecórias. Então a teoria é que o branco seja assim e a minha análise esteja cheia de micro-organismos. Vocês concordam comigo? Teoricamente. Aí o equipamento joga a luz, o canhão de luz, eu vou ter mais sombra ou menos sombra? Eu vou ter muito mais sombra. Ele vai me dar um número aqui de 0,2 e aqui ele vai me dar 0,10, pode ser. Tá certo? Aí seria mais, né? Então vamos botar aqui. 0,7. Ok? Então, a sombra é que vai ser o número que ele vai analisar. Quanto mais sombra, mais bactérias. Quanto menos sombra, menos bactérias. Tá certo? E ele tem que ter um comparativo, não tem jeito. Então, como o comparativo dele vai ser só o substrato, o que tiver a mais é bactéria. Beleza? Então aqui está só o substrato, não está contaminado. A partir de agora a gente vai fazer a contaminação. Como é que eu faço? Eu vou falar geladeira. Aí a Raiel vai sair aqui, vai na geladeira, pega pra gente. Traz aqui e pega a gradinha dela, tá certo? O que tem na gradinha dela? Tem o meu branco, que é só o substrato. Aí, para não ter nenhum problema, eu pego e limpo o meu branco, tá certo? Pego aqui, ó, vocês vão ver que na cubeta de vocês eu tenho sempre uma ranhura, uma parte translúcida. Na parte translúcida eu faço a limpeza. Por quê? Qualquer impressão digital, vamos dizer que o professor pega aqui e tem uma impressão digital, vai gerar sombra. Então vai ser um falso positivo. Então eu pego nessa parte das ranhuras, limpo a parte translúcida e a parte de ranhuras fica para frente. Por quê? É onde é a copa do equipamento, para não ficar solto. Então aqui no equipamento está cheio de ranhuras, ranhura com ranhura. Ela vai então dar vai prender a minha amostra, tá certo? Minha amostra é o branco, eu nunca vou mudar ele, vai ser sempre igual. O que eu vou mudar? A minha cubeta de análise. Então, na minha cubeta de análise, eu pego aqui a minha amostra, instalo na geladeira, mexo para absolutos sem sombra, abro, pego a pipeta que já está contaminada com essa amostra, tiro aqui uma cota,
coloca até a parte de cima, tá? Tá no pilhinho. Quase desbordando. Fecho, eu não teria um acidente, bastante pode dar, professor. Da forma natural. Mas em quantidade pode dar algum certo desconforto. Ou cheiro, né? Vai sair daqui pegar ônibus e vai ficar com isso. O cheiro de ração de gato. O meu branco já foi colocado, agora eu vou pegar a minha cubeta de análise, certo? Se ela tiver, ó, vocês estão vendo aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tem uma bolhazinha, tá? Eu tenho que ir para aqui, ela só para a parte de fora. Essa bolha vai dar falso positivo, tá? Se ela tiver. Se tiver outra bolha, a gente dá uns petelequinhos na sola, tá? Parte penhorada para frente, que é onde acopla o equipamento, parte nas luzes, é onde vai ser feita a leitura. Coloca aqui. Para fazer a leitura, precisa de uma câmara fechada, uma câmara escura. Aí solta o equipamento, solta o raio, e aí vai fazer a medição da sombra aqui, certo? Tem que deixar no equipamento. Nesses botões eu tenho vários tipos de análise. O que eu quero é de absorvância, e que absorvância é a quantidade do sólido em absorver luminosidade. Bota em absorvância, ele vai ler o branco, está vendo que ele está lendo o branco? Ó. Está zerado, eu posso usar. Eu puxo o primeiro estágio e puxo o segundo estágio. O número que aparecer é o número que eu vou colocar lá no meu quadro, tá? Nós já fizemos 3 leituras. Então, a gente, em torno de 15 em 15 minutos, a gente estava fazendo uma leitura, tá certo? Então, veja, geladeira. O que deu aqui, moçada? 0,34? Ó, a primeira leitura deu 0,31, a segunda deu 0,34, a terceira deu 0,35. E agora vai dar 0,34, certo? 35, 36, 34, por aí, pode ser? Vou botar aqui a média, 35. 35, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está conseguindo ver exatamente o que a teoria nos mostra. Ela diz o seguinte, que um microorganismo sob temperatura de refrigeração, ele não tem um crescimento muito grande. Por quê? Porque o metabolismo dele fica estabilizado. O frio faz com que ele não consiga aumentar o seu metabolismo. Não aumentando o seu metabolismo, não consegue se reproduzir. Ele não morre, ele fica lá stand-by. Ok? Então, vocês concordam comigo? Que se a gente fez a primeira verificação há 2 horas atrás, deu 0,31, 0,34, 0,35, 0,35, eu tenho uma estabilidade? Então, a gente está conseguindo comprovar o que a literatura diz. E toda vez que eu pego um alimento e coloco ele na geladeira, eu não vou matar as bactérias, mas as bactérias vão ficar em stand-by. Elas vão ter um crescimento pequeno. Se a gente fizesse isso até 10 horas, 24 horas, aí teria um pequeno crescimento. Porque o microorganismo cresce na geladeira. Mas ele não cresce na velocidade tão grande. Mas ele pode crescer na geladeira, tá certo? Então esse é o cuidadinho que a gente tem. Pegou o alimento, fez o que tinha que fazer com ele, o que eu faço? Coloco na geladeira. Que aqui a gente está vendo que depois de 2 horas, a quantidade de micro-organismos é relativamente igual. Mesmo estando quente o alimento? Mesmo estando quente. O que acontece? Antigamente havia uma ideia de que o alimento quente dentro da geladeira quebrar o equipamento. Não é muita verdade. Por quê? Porque a geladeira trabalha com circulação de ar. Ela consegue, se você, por exemplo, pega e bota lá atrás da geladeira, você vai ver que a geladeira é super quente lá atrás. Então ela faz uma troca de ar. Na verdade, o que vai acontecer? Ela vai consumir mais energia. Por quê? Porque ela trabalha com um termostato. Então, normalmente as geladeiras estão entre 4 graus Celsius a 6 graus Celsius. Depende muito, você pode mexer lá no termostatozinho. Então, entre 4 a 6. O que acontece? Quando você abre a geladeira, ela ganha calor. Então, ela tem que trabalhar. Então, toda vez que a gente abre, fica lá olhando e fecha novamente, você vê que ela faz um barulhinho. Por quê? Porque ela tem que equalizar. O frio estava a 4 graus, depois com a abertura da geladeira já começa a subir para 5, 6, ela joga um pouquinho de gás para tentar chegar a 4. A mesma coisa vai acontecer com isso. Você vai pegar um produto quente, né, e vai colocar lá na geladeira, vai fechar a geladeira, ela vai trabalhar mais. Por quê? Porque ela tem que tirar o calor daquele produto e colocar, ela vai trabalhar um pouco mais. Pode ser que ela, no futuro, ela vai ter um desgaste mais rápido que uma geladeira que não bota nada quente? Sim. Ela vai ter que trocar o gás mais rápido que não, mas em compensação a gente tem mais estabilidade e uma segurança. Questão de bactérias. E com relação ao alimento?
Aí a gente vai ver o seguinte, se você colocar ela a 100 graus Celsius, aí não tem necessidade. Porque a gente vai ver na aula de hoje que a temperatura de 60 graus ou acima também gera estabilidade para essa bactéria. Então, o ideal seria quando chegar a uns 45 graus, 37 graus, ou temperatura ambiente, eu guardo na geladeira que não tem problema. Temperaturas acima de 60 graus é provável que a gente prove na aula de hoje, são temperaturas onde também eu não tenho crescimento de micro-organismos. Seria a mesma coisa se você deixar ele na geladeira, seria você deixar esse alimento acima de 60 graus. Tá bom? É isso que a gente quer provar hoje. A gente está indo bem, vamos lá, geladeira. 2 horas depois, não houve um crescimento significativo de micro-organismo. Isso é bom, né? Mas como o professor falou, se a gente deixar mais 24, 72 horas, aí o crescimento cresce um pouquinho mais, mas nunca igual às outras temperaturas. Tá certo? Feito isso, analisei, fecho aqui o carregamento do meu equipamento, puxo ele até o zero, abro minha câmara escura, tiro o meu branco, esse eu não posso mexer nunca ali, mas se eu tirar ele, perco toda essa minha análise, tá certo? E faço a limpeza da minha cubeta de análise, para no seguinte lugar. Jogo ela fora, boto um pouquinho de água, prontinho, estou pronto para a próxima análise. Vamos guardar lá na geladeira, você sabe que fica, né? Aí a gente guarda lá na geladeira, você volta, e eu vou deixar aqui para você só olhar. Bem, beleza? Tranquilo? O professor vai fazer isso todo mundo. Vimos agora a geladeira. Vamos ver a temperatura ambiente? Vamos lá. A amostra de temperatura ambiente já está aqui com a gente, está em temperatura ambiente, tá certo? Vamos trazer a gradinha ela para cá. E aí, o que a gente tem? Ó, eu tenho aqui um substrato cheio de bactéria aqui dentro, que ficou em temperatura ambiente. Só que se você for ver, ó, se alguém quiser curiosidade, ele ficou a noite toda para vir para cá. Ele não está muito em temperatura ambiente, um pouco geladinho. Isso pode gerar um probleminha para a gente, tá? Mas vamos lá. Feito isso, é sempre a mesma coisa. Eu volto aqui para dentro, pego o meu branco, tem sempre um desenho aqui embaixo, faço a limpeza da minha cubeta, por quê? Qualquer coisinha que tiver aqui pode gerar um falso positivo. Bota a pasta de ranhura para frente, que é onde acopla no equipamento, e bota na primeira casinha, na primeira casa, tá? Beleza? Pego agora a minha amostra, faço aqui, ó, uma homogeneização dela. Pego a minha pipeta, já é do grupo mesmo, já está contaminada. E vou colocar uma porta aqui dentro. Coloquei, fecho para não ter nenhum acidente, cai na roupa, encher no rio, né? Fecha aqui direitinho, com a temperatura ambiente, não tem problema, está em temperatura ambiente. Pego a cubeta de armário, vejo, faço uma limpeza, isso não tem nenhuma dúvida, não tenho, coloco na segunda cara. Sempre com as manhãs viradas para frente e a parte translúcida para poder, né, ser analisado. Feito isso, fecho aqui, vejo se voltou. Aperta esse botãozinho de absorvância. O que é absorvância? Quantidade de absorção de luz no sólido. Vai gerar som, tá? Então, aperto aqui. Estão vendo que ele deu o PLA, é branco, né? Branco. Então, ele vai analisar o branco e vai fazer a comparação. Zerou. Eu puxo uma vez e puxo a segunda vez. Ele vai me dar um número. 0,35. 0,35. Está começando a crescer, certo? Mas por que, professor? A temperatura ambiente não era para ter um crescimento? Era. Mas se você pegar essa amostra, ó, o que você vê? Está geladinha. Está vendo? Ela não está assim, temperatura ambiente, né? Então ela vai ficar se comportando muito próximo ao que a gente tem de geladeira, né? Ó, ela está geladinha, né? Ela está bem quebrada. Ela está geladinha. Então ela vai também comportando como geladeira. Mas se a gente tivesse essa lá até no final, ela começa a dar um resultado mais interessante. Pego o branco, que é sempre o primeiro, tiro, guardo, sempre lembrando que ele vai ser sempre do começo até o final. E esse aqui eu já posso fazer uma limpeza.
que é a minha cubeta de análise. Jogo fora, pego água, sem cuidado para não botar álcool, e se eu botar álcool vai matar todas as bactérias. Então, bota água, só água. E isso aí primeiro. Fecha. Já está pronto para a próxima análise. Beleza? Qual é a próxima análise? 45 graus. Como é que a gente faz? 45 graus está dentro, ó, dessa estufa. Eu tenho um termômetrozinho aqui fora, 45, e tenho um termômetro aqui dentro só para ter uma noçãozinha. 46,3, eu deixar bem olhar, não está tocando lá no fundo, não está calor. Beleza? Feito isso. Agora, olha só como é que está dentro. Provavelmente está nesse caso. Fecha o minha estufa e pega aqui a minha casinha. Tá? Está o branco, eu vou pegar a minha verde amarela. Mesma coisa. Vou pegar, tá? Provavelmente está em 5 graus, está bem morrinho. Faço a agitação no frasco para poder organizar a minha amostra. Pego a cuba que já é, a pipeta que já está treinando para vocês aqui. Para vocês. Pego a minha cubeta de análise. Boto uma quantidade próxima à do branco, tá certo? Fecho aqui para evitar qualquer tipo de acidente. De preferência, já coloco direto na estufa novamente. Olha só, 45 graus, 37, né? 37 graus Celsius, temperatura ótima de crescimento. Então, para a gente ter, né, supostamente, é para que a gente possa ter um crescimento desse micro-organismo. Vamos ver. Meu branco está aqui. Vou pegar, vou fazer uma pequena limpeza nesse. Só como influenciou, A temperatura animal? assim, vamos dizer assim, a luva. Olha, eu tenho que dar uma limpada maior porque eu fiz impressão digital, tá certo? Mas com a luva, pode também dar um risco, porque não será chegar em todas as amostras, pode dar um risco. Aí o que a gente faz? Usa sempre paninho ou papel descartável. Justamente para fazer essa retirada. Qualquer, por exemplo, às vezes na 60, tem 45, você. Você pulou 37. Eu pulei 37, 37 está lá. Não tem problema não. Tá, não tem problema não. Pulei, mas depois eu volto, tá? Para pedir para o senhor ficar na estufa. Não estou com 47, estou com 45, tá bom? Então, esses 45 e 60, como tem vapor, normalmente fica suave a colher. Então, a gente sempre retirar. Mas a minha mão pode dar problema, porque é a minha impressão digital. Então, eu quero pegar sempre na ranhura e sempre, independente se eu vi ou não, eu faço a limpeza para tirar qualquer tipo de problema. Certo? Você pegando uma parte da ranhura, que é a parte da frente, não tem problema, porque a parte translúcida fica lateral. Certo? Então, ó, botei aqui o branco. Eu vou pegar aqui o meu, sempre pegando pela parte da ranhura, não vai ser livre. Ela tem um bolinho aqui de nada. Vou tentar tirar essa bolinha, subir, beleza? Provavelmente está sujo. O que eu vou fazer? Limpar a parte translúcida, tá? Limpei, acho que está tudo certinho. Qualquer trigo que tiver também na rua pode gerar problema. Se tiver geração. Se gerar som, não pode gerar problema. Coloquei, fecho. Câmera para estudo, vestidos vai sair, é mais fácil de fazer a verificação. Perto que eu quero, perto da sua bolsa, eliminar o que está ali no branco. Isso zerou, já posso fazer a leitura, certo? Puxa uma vez. Deixa aqui. Não estava todo pouco.
Zerou, eu posso puxar. Puxo a primeira, puxo a segunda. Ó, você viu quanto ele me deu? 156. 158, né? Só que não é o 37, é o 145, tá certo? Então, 158, né? 158. Moçada, houve crescimento? Então, a temperatura de 45 graus Celsius da bactérias mesófilas é excelente para o crescimento. Vocês pensem o seguinte, sabe aquela estufa da lanchonete que os caras guardam salgados ali para deixar ele quentinho? Aquela temperatura de 45 graus Celsius. Veja, se esse alimento estiver contaminado por micro-organismos, em meia hora vai não ter tanto problema. Em 45 minutos, mais ou menos, mais uma hora, pelo crescimento, a gente tem mais, ali está 0,34, né? Para 158, a gente teve um crescimento aí de quase 600 vezes. Né? Isso mostra o quanto a temperatura influencia, o tempo e a temperatura influenciam no crescimento do micro-organismo. Deixar um alimento sob a temperatura de 45 graus Celsius, se eu estiver falando de um mesófilo, que a grande parte dos patógenos são mesófilos, mesófilos, eu tenho um crescimento de quase 600%. Então, esse é o grande problema que a gente tem que evitar, são as temperaturas extremas, tá certo? Meu grão está aqui, eu vou jogar fora a minha amostra. E está pronto para as próximas análises. Esse é o 45. Vamos pegar o 37. O 37 está aqui. Não está 37 não. Ó. Mudou o gosto. É assim mesmo, porque a temperatura 37, ele estava refrigerado até chegar a temperatura 37. Não, está desligado, funciona aqui. Então não temos ainda provavelmente, quer ver? Se eu pegar o termômetro. Está mais quente esse daqui. Aqui está mais. É a temperatura do ar, né? Até o negócio mais anterior. Vamos tentar ver o sinal. Esse aqui está um outro sério, leva um pouco aqui, só para a gente. A temperatura do nosso corpo. Só que a gente está simulando, né? Vamos falar, 37, já sabe pegar isso. Vamos lá. E aí o que a gente vai ver? Ó? Eu fiz o equipamento, tenho o meu branco aqui, que eu já vou colocar. Pego na parte granulada, faço a limpeza aqui, ó, na parte translúcida. Volto a parte granulada para frente, na primeira capa. Agora eu vou homogeneizar a minha amostra. Vou pegar a minha pipeta e vou colocar a minha pílula de amostra. Legal, imediatamente após fazer a verificação, guardar na estufa. Feito isso, pego a minha amostra de análise, na parte granulada, faço a limpeza, ó, ela está cheia de bolhas aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Lá aqui, ó, as bolhas sobem, joia? A bolha pode dar um falso positivo também. Pode gerar sombra, né? Faço a limpeza, sentindo, parte cava para frente, indústria lateral. Volto meu equipamento, perto que eu quero que a absorvância, e começa a piscar, vai dar o 0,0, ok? Feito isso, eu puxo aqui o primeiro estágio, ele começa a fazer a análise
das outras casas. E aí eu tenho 0,78. 0,078. Aí agora eu pergunto para vocês, se na teoria diz que na geladeira tem uma estabilidade, a gente está conseguindo ver isso, tá certo? Depois de 15, meia hora, 45, uma hora depois. Ambiente. Tem uma estabilidade, mas deveria ter um aumento. O que está acontecendo com a gente? O nosso não está muito no ambiente. 37, crescimento lag deles, né? É bem provável que a partir de agora a gente tenha um crescimento bastante alto. Eu apostaria esse como o maior crescimento entre todos, tá? Por quê? Porque agora provavelmente que a nossa amostra pegou a temperatura de 37 graus. Né? E 45, temperatura de crescimento lag para todos os micro-organismos, até mesmo a E. coli. Olha como é que a gente está conseguindo perceber o crescimento. Tá certo? E demorou um pouquinho, você vê que ele demorou um pouco para poder pegar o crescimento. Agora, a partir de agora é exponencial o crescimento. E vamos ver o 60, que na literatura diz que 60 graus seria parecido com a geladeira. Você teria uma temperatura onde o metabolismo desse indivíduo ficaria estável, tá certo? Ou até a morte desse micro-organismo. Vamos dar uma olhada? Então, eu tive aqui as amostras foram feitas. O branco nunca eu posso jogar fora, primeiro. Só jogo fora o segundo, né, que é o de análise. A gente não está botando, né? Deixa eu ver isso. 17 é lá. Vai lá, né? Mas se você pegar o por último, foi o 37. 37. Então, aquele ali, do 245. Não tem problema, porque ele é o peso igual. Então, vou pegar esse daqui. Né? Esse eu usei agora, 37, 37 é 45. Vamos ver o que vocês? Pega aqui, ó. Então, vocês conseguem chegar. Está focado no outro? Ó, ele está montando, tá vendo? Eu estou enxergando para a questão. Isso, realmente. E hoje, no dia de lá, vai ser sempre mais 50 anos. 50, ali pelo menos no termômetro 59. Então, como é que a gente faz? A gente já sabe, né? O branco vai ficar aqui. Vai ficar virado para frente. Vou pegar a minha amostra, vou usar. Vou botar minha cota aqui dentro. Fecho. Já boto aqui. Não tem alteração de temperatura. Pego a minha amostra. A parte bem olhada para frente. Faço a limpeza da cubeta e coloco ela no equipamento. Ainda para frente, transduzo para o lateral. Depois vocês vão olhar, tem dois óleos aqui que vocês vão ver onde sai o feixe e onde absorve o. Tá? Ok. Feito isso, volto perto que eu quero que é a sobrância. Voltou tudo no outro. Estão verificando também tudo de novo. Sobrância. E zerou, puxa a primeira e puxa a segunda. Aí vai me dar um número, 25, né?
Será que está estável? Tá. Então aqui, ou houve a morte dos micro-organismos, ou eles estão no metabolismo letárgico, né? Sem metabolismo. Então, no metabolismo letárgico. É muito provável que houve a morte também, por causa da temperatura. Mas se houvesse a morte, professor, não era para estar caindo? Não, porque não há sombra. Então, se ele morre, mesmo ele defunto, ele ainda está lá e faz sombra. Então, estável. Essa parte é a parte de análise. Retiro. Faço uma limpeza leve. Volto dentro de você. Beleza? Fechamos. Provavelmente, entre a primeira análise e a última, uns 15 minutinhos. Então, a gente vai fazer essa análise de 15 em 15. Pode ser? Vamos fazer. O professor já fez uma? Vamos fazer mais duas? Pode ser? Vamos lá, então? Agora vocês que vão fazer. O professor vai ficar só olhando. Então, relativamente estável. Relativamente estável. Aqui a gente vai dar tudo certo. Aqui a gente está vendo um crescimento. É bem provável que ele cresça mais, muito mais. E aqui a gente está vendo crescimento. Na verdade, ele prova que a temperatura ambiente que é o problema. Isso prova que o tempo e a temperatura são definidores do crescimento ou não do micro-organismo. Tá certo? Se eu deixo o meu alimento, mesmo contaminado, pouco tempo na temperatura ambiente, não tem problema. Por quê? Porque a temperatura é boa para crescimento, mas o tempo não foi suficiente. Então, se a gente deixa mais ou menos uns 30 minutos, 45 minutos no alimento em temperatura ambiente, não outro. Dando para ouvir aí, tranquilo? Ouvindo? Eu acho que deu uma caída na internet. Eu sim. Aí a gente faz a parte animada para frente e bota na primeira capa. Isso é o nosso tumor. Agora a gente vai analisar. Vamos dar uma mexida. Professor, eu não entendi direito ainda o que essa máquina faz. Essa máquina faz o seguinte, Sueli, ó. Você tem um... Tá? E travou, peraí. Então é assim, ó. A gente tem cobertinhos, que a gente chama. Seria mais ou menos parecido com esse copo aqui, 2, tá? Um, a gente coloca um padrão, que a gente chama. Que seria, em cima desse padrão inicial, ele vai me contar, ou vai me verificar todos os demais que eu vou colocar. Então, ele seria mais ou menos o nosso branco, o nosso padrão. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu pego a minha solução nutritiva e coloco aqui dentro, como o próprio nome já diz, tem os nutrientes que estão aqui dentro, que são sólidos. Então, o que o equipamento vai fazer? Ele vai jogar um canhão de luz aqui. O que tiver sólido aqui, o canhão de sólido, o canhão de luz passa, certo? Então, seria mais ou menos como se eu estivesse jogando a luz e tudo aquilo que tiver sólido aqui dentro vai gerar uma sombra aqui atrás, certo? Com o branco, ele vai jogar essa sombra e vai quantificar quanto
de sombra eu tenho. No outro frasco, eu coloco a contaminação dos micro-organismos. O que quer dizer isso? Se eu tenho um micro-organismo aqui, eu tenho mais sólido do que eu tinha antes. E quanto mais ele crescer, mais sólidos eu vou ter, porque o micro-organismo crescendo é sólido. Então, o que vai dar? A diferença entre o branco, que é só a solução nutritiva, da amostra que eu estou querendo saber, eu vou ter, teoricamente, mais sombra na amostra, porque eu tenho um maior crescimento de micro-organismos. Essa diferença entre a sombra do branco padrão e a sombra da análise, ele vai me dar um número. Então, é um número comparativo. Eu não posso pegar, por exemplo, o branco da geladeira e usar no branco dos 60 graus. Por quê? Porque são padrões diferentes. A gente não sabe o quanto de sólido tem ali. Então, eu tenho que sempre usar o mesmo padrão. E, na verdade, Sônia, o que a gente está vendo é a quantidade de sombra que aquela amostra vai me dar. Se eu tenho, por exemplo, um aluno só na sala, eu tenho uma sombra. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, eu tenho 8 sombras. Então, ele consegue ficar isso. Com muitos micro-organismos, ele consegue, então, fazer essa análise. São esses números que a gente está achando, tá certo? Por isso, eu nunca posso comparar esse com esse. Eu só posso comparar esse com esses, tá certo? Porque eu não sei o inicial de sombras que eu tinha. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é a quantidade de sombra que você tem. Quanto mais micro-organismos crescem, mais sombras eu tenho. Portanto, eu consigo quantificar essa sombra. Beleza? Se eu estivesse aqui na aula, você ia entender rapidinho. É. Então, Mas amanhã eu tô aí, amanhã eu tô aí. Tá dando para entender, tá dando para entender, fica tranquilo. Então, é só a quantidade de sombras. Quanto mais sombras, mais micro-organismos, maior número ele vai me dar, tá certo? Uhum. Entendi agora. Bom, eu estou botando aquele branco, aqui a gente vai botar o... Tem um olho aqui para fazer assim. Bom, eu estou... Aqui, depois eu vou mostrar. Depois, no final, eu vou pegar o equipamento e mostrar para entender. E a gente está colocando esses números aqui e vendo a evolução, tá, Sueli? Ó, a Ailane, né? A Ailane está colocando aqui para a gente, ó. Ela colocou branco no primeiro lugar e colocou a nossa análise em segundo. A gente vai fazer uma comparação entre um e outro. Vamos ver se essa gente está tudo certo. A gente vira todos os... Está certinho, aperta a absolutância, ele vai analisar o branco e depois vai zerar em pontos. A primeira puxadinha, ele mostra que ele vai analisar as análises. E o sinal não. 33, ó. Estabilizou? Estabilizou. A gente já está 15, meia hora, 45, uma hora depois. Então, veja, uma hora depois, a minha quantidade de micro-organismos na geladeira é exatamente igual ao inicial. Isso mostra estabilidade da amostra. Então, professor, não está crescendo nada? Não, está crescendo bem pouquinho, mas esse bem pouquinho é bem pouquinho mesmo. Então, dá para ficar 5 dias ali, você não tem tanto problema. Perfeito. Vamos para a temperatura ambiente? Tá tão... Mas, tudo bem. Vamos pegar a nossa colheita. Porque tá frio também, né? Isso também. Você vê, por exemplo, tem dias que a nossa cozinha está 30 graus. Para equipamento usado. Eu vi que era copa o equipamento, né? E agora, nessa amostra, a gente homogeniza, já que a gente está falando de sólidos, né? Vamos usar a mesma a mesma contaminação, né?
ligadinho. Isso. Defini 1, 2, né? Aí eu volto o equipamento o máximo possível, perto daquela absorvência. E vai começar novo aqui. Aí quando ele zerar, ele falou, estou preparado. A gente puxa um vez só. Esse númerozinho de amostra que ele vai. Você viu que tem várias? Sim. Posso botar várias amostras ali. Ele falou, olha, já estou pronto para ler a primeira. E vai ler a primeira. Sempre lembrando que ele está levemente crescendo, mas porque está um pouquinho frio mesmo a nossa amostra. Mas se eu tirar o nosso... Pode. Então, já sei. Perfeito. Daqui mais ou menos uns 15 minutos a gente vai estar. Vamos para o 37? Tem 2 livros, né? Dá? Tá quente, tá quentinho. Bom, a gente faz uma iluminação aqui. Você quiser botar o olho? Botar uma massa aqui, né? A gente já ficar iluminação. Professor, aí eu vou colocar na primeira. Tem muito ingrediente, a parte de dentro. Aí depois colocar, não dá por causa que o branco são diferentes, né? Mas tem mais 3 spots, que aí dá para colocar. Por exemplo, se eu tivesse um branco igual para todo mundo, botasse em geladeiras diferentes, e ela estivesse dando a mesma temperatura, eu ia ver se as geladeiras tinham estragado, se está tendo um vazamento dessas borrachas estivessem não vedando nada, eu ia fazer essa nada. Ela teria que usar o mesmo branco, que é o inicial de todo mundo. Beleza? A gente faz aquela nuvenzinha só para um brilho comum, a parte que vai só para frente, isso. A gente bota no segundo, porque botar no último vai puxar várias vezes. Bota no primeiro, só para o primeiro. Deixa eu matar, o que eu quero é absorvando, se a gente vai de absorção de luminosidade coisa sólido, né? Ele está lendo o branco, zero, puxa. Ele está lendo, pode apertar aqui. Ele vai dar no zero, vamos zerar. Vamos ver, puxando. Isso, ele já falou, o Toribone só tem uma amostra, geralmente só tem uma amostra. Aí eu puxo novamente. Aí deu quanto? 113? 113. Bem, então falando aqui, né? 0,113. O que eu tenho aqui? Ó, de 30 para 113, a gente tem 400%, né? Mais ou menos, de crescimento, mais ou menos. Então a gente está vendo que na temperatura de 37 graus Celsius, eu tenho um bom desenvolvimento de micro-organismos, principalmente a coca. Ou só se fosse outro micro-organismo, aí depende. Se ele fosse mesófilo, se fosse outro tipo de micro-organismo, mesófilo psicótico, não é uma máquina só de análise quantitativa. Ela vai só falar a ação. A gente tem que ter outro para fazer a qualitativa. Que tipo de micro-organismo eu tenho? Aí é outro equipamento totalmente diferente. Esse aqui ele faz 2 coisas. Que é quanto sólido dizer, isso aqui é um carboidrato, isso aqui é uma proteína, porque ele desvia da luminosidade da molécula. Entendeu? Então você pega um branco cheio de proteína, coloca aqui.
pega esse mesmo grão com proteína e pode ter outras coisas ali dentro. Aí você coloca e dá a refração. Ele vai dar a refração. O ângulo de refração. Esse ângulo de refração vai dizer se eu tenho carboidratos ou quanto que eu fiz de carboidrato, a porcentagem. Mas aí eu tenho que carboidrato. Porque se eu souber o período branco, eu não sei quanto carboidrato. Esse é o problema. Você tem que saber exatamente o que você tem branco para você dizer o que você tem depois. Entendeu? Aí esse que você está falando de quantitativa teria que ser equipamentos que fazem a verificação de algumas moléculas que são parecidas com a E. coli. Aí você tem padrão de E. coli para você saber se... Aí aqui a gente só é quantitativo. Só dizer assim, tem ou não tem, tem ou não tem. Quanto tem? O espectro fotônico é bom, mas tem isso aqui, moçada, vai ajudar muito a gente na próxima parte da nossa clínica, a parte final da nossa clínica. A gente vai ler a legislação brasileira da produção de alimentos. Vocês vão ver. Se vocês quiserem montar um restaurante ou forem trabalhar no restaurante, vocês têm que conhecer essa legislação cabo a rabo, para ver exatamente o que está lá, porque ela vai dizer alimento tal tem que estar a temperatura X, você só pode receber a temperatura X, tal alimento tem que ficar a temperatura tal. São mesófilos, eles vão seguir exatamente esse mesmo fluxo. Da prática, né? Professor, por que as pessoas dizem que é melhor ter um ovo de gema dura, mas é mais seguro do que um ovo de gema mole? A explicação está aqui, ó. Qual é o problema? O problema é que a salmonela é um micro-organismo mesófilo, tanto patogênico e mesófilo. Ele segue esse mesmo flow aqui, esse mesmo fluxo. O que vai acontecer? Quando eu deixo a gema mole, o calor que eu botei lá na minha frigideira é menor que 60 graus. E a gema coagula a 56 graus. Ela estando mole, ela não chegou a 60 graus. Se ela não chegou a 60 graus, não vai fazer nada, o bichinho já está contaminado lá. Resumindo isso. Aí o que acontece? Por que então, teoricamente, é ideal você ter uma gema dura? Justamente por essa coisa que a gente está observando aqui. Vou falar um beijo nesse cenário. Tudo bem? Aí eu mostro outras análises aqui para verificar. Só um, né? Aí eu posso projetar. Bom, a 45 graus, né? 0, ele está certo, né? 0,245. Olha o crescimento, de 30 a 45. Em quanto tempo? Olha, a gente fez a verificação, 15, meia hora, 45 minutos, 1 hora. Tá certo? E ele, rapaz, se tivesse 300 ali, ia ser 10 vezes mais, né? A quantidade. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se você aquece um alimento, mas não aquece muito, deixa só 45 graus, você não está matando nada, você está aumentando a quantidade de organismo patogênico. Por isso vocês vão ver na legislação, ela diz assim, sabe aquele alimento que fica lá no seu cesto do restaurante? Ele tem que estar 65 para cima. Porque olha lá, como é que não tem crescimento? Se tiver 65 para cima, não tem crescimento. Agora, de 60 para baixo, a
Aí você corre um risco danado. Então, ao invés de matar, você está contendo o crescimento desses micro-organismos, ajudando no crescimento dos micro-organismos. A gente verifica essa mais uma e beleza, pode ser? Aí já dá a correlação. Fazer um bioma. Esse primeiro. Isso, nosso quadradinho. No primeiro. Eu já vi na casa, aí você casa e não sai do lugar, né? Você vê, ele produz gás. Quando você abrir, fica cada vez mais difícil. Se a gente deixar assim por mais umas 2, 3 horas, vai ser difícil de você abrir. Ele vai estar todo pressionado, né? O gás pressiona tanto para. Super quente aqui, dá para pegar para um. Tem outra, põe isso para frente. Ó, você está vendo aqui que tem um olho óptico aqui, e outro aqui, e joga um raio. A gente está fechadinho, perto da absorvência que a gente quer seguir. Isso para você que só tem uma amostra. E as amostras eram 21. Você vê, está melhor que a geladeira. Você quer estabilizar, melhor que a geladeira. Professor, mas eles estão letárgicos, parados como na geladeira, ou estão mortos? Ou estão mortos, tá? Como ele morreu, ele ainda é um sólido. Ele vai gerar sombra, mas você não tem crescimento de sombras. Né? Ele pode até estar morto. Não sei está não, com certeza. Geladeira não mata micro-organismos, tá? Nem microcelulares. Porém, se você aumenta, passa por congelamento, aí os unicelulares, as bactérias, elas normalmente continuam vivas. Tá? Por quê? Porque elas dependem só delas. Elas têm um tempo de letargia bastante grande. Agora, se for pluricelular, for vermes, for eumintos, quer dizer, são micro-organismos. Tem mais de uma célula. É como uma célula conversa com a outra, eles dependem da outra, quando você congela, eles morrem. Tá? Então, vermes, se você congelar o alimento com verme, se ele não tiver no oocisto, né? Se não tiver no ovo, se ele tiver adulto, ele morre. Tá certo? É por isso que, por exemplo, sushi, sashimi, tal, né? Tem um vermezinho que é muito comum você encontrar no peixe. Tá? Aí, se você congela esse alimento, você mata. Por quê? Porque ele é pluricelular, não é uma bactéria, ele é pluricelular, tem mais de uma célula. Nossa. Mas eles fazem na hora lá, fresquinho, né? Será que Aí tem que confiar no fornecedor, né? Tem que confiar no fornecedor. Mas a gente está falando só de vermes. Tá? Está falando com salmonela, não esquece. Vamos lá, geladeira, a gente chama edição? Aí a gente fecha a nossa aula. Então, o professor coloca aqui no gráfico e aí mostra o pessoal que está em casa o que aconteceu. Até que vai colocando no gráfico, né? Ó, geladeira. Vamos dizer que aqui seja 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, certo? T0, T1, T2, T3, T4, T5. Ó, a geladeira, tá muito entendido. Meio ambiente, tem que entender. Tudo começou com 30. Então a gente vai ver
que, no caso, tem que ter coisas diferentes, né, para a gente poder fazer. Mas você vai ver, ó, tanto geladeira quanto temperatura de 60 graus Celsius, a gente vai ter uma certa estabilidade, tá certo? Se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, no de 37 graus Celsius, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Só depois do T4 houve um aumento. E no caso do 45, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Certo? Você tem uma parte de, aqui, ó, de 37, onde nós tivemos uma demora para crescer, depois ele começa a crescer rapidamente. E tem alguma razão para a pessoa para ter essa demora e depois crescer tão rapidamente? É por causa do seguinte, isso aí vai acontecer em toda a nossa aula. De um dia para o outro, esse líquido aqui de solução nutritiva fica na geladeira. Quando começa a nossa aula, a gente tira da geladeira. Porque se você também coloca na geladeira, ele estraga, né, por causa das enzimas que tem. Então você tem que botar ele na geladeira. Quando começa a aula, a gente tira da geladeira. Então ele sair da temperatura de geladeira, que é 4, 6, 8 graus Celsius, até 37, demora um pouquinho. Então é essa metadinha aqui, ó, 15 minutos, meia hora. Aí depois, 45 minutos, ele já provavelmente já está 37 graus ali, você começa a ter o efeito. Como 45 graus é uma temperatura muito mais forte, a transmissão de calor é muito mais rápida, aí a gente já consegue observar, ó, depois de 15 minutos você já tem uma alteração, depois uma alteração bastante significativa, e aí ele vai indo. E o seu também, a gente consegue ver isso facilmente, porque é bastante calor. O ambiente, se você botar a mão ainda está gelado. O tamanhozinho está gelado. Quer dizer, gelado quer dizer o quê? 10, 12, 15 graus. Então, se realmente a gente, na primeira amostragem, a gente tivesse a temperatura certinha, aí a gente ia começar. Mas ele começa a ter uma temperatura certa a partir daqui, depois de 45 minutos e tudo mais. Olha lá. Estabilizou, certo? Moçada, isso comprova que a temperatura de geladeira não mata o microorganismo, mas gera uma instabilidade, uma letargia do metabolismo. Então, guardar na geladeira é uma forma simples de prover maior tempo de armazenamento do produto, tá certo? Maior tempo de vida do produto. E essa é a nossa última. Tirar o beleza, então, ó, geladeira a gente pode dizer que ela seguiu essa orientação aqui de estabilidade, que aconteceu tanto em temperatura ambiente quanto em 60 graus Celsius. Sempre lembrando que a temperatura ambiente ela está um pouquinho equivocada, porque a gente tem que tirá-la, né, para não gerar nenhum problema. Nós vamos assim, fazer a verificação. Já pessoal, lista de presença? Quase. 15 minutos para um microorganismo é muita coisa. A gente às vezes já tem 2 gerações ou 3 gerações. Né? Isso depende muito do microorganismo. Né? Microorganismos são
pessoal. Já é bastante grande. Voltou? Absolutamente. Está começando, né? Ó, ele vai ter um crescimento menor do que esse e menor do que esse, mas vai ter um crescimento, tá certo? Então, aqui, Pode lavar os dois? Olha, começa a subir um pouquinho. Olha. 37? Está morrinho, né? Está numa temperatura. Já começou a decolar, né? Olha aí, sabe? 158. A gente tinha 30, 161, né? E aí, o que acontece? O uso de essa sensibilidade. Mas, ó, olha a quantidade. 500 vezes, né? 500 vezes mais. 5 vezes mais, vamos para cima. Isso. Aquele alimento que a gente comeu está contaminado por E. coli, então tira o nosso intestino, essa é a temperatura. Depois de meia, 15, meia, 45, 1 hora e 15 minutos, você já tem aí uma colônia 5 vezes maior a continua alimento. Portanto, ela já produzindo toxina, ela já, de alguma forma, gerando problema no nosso organismo. Vamos ver o 45? Medicina é 400. Mas 45, professor, a temperatura daquela estufa não é lanchonete. Vamos almoçar na nossa aula, quase certeza, naquela sala daqui para frente, tá? Naquela sala de nós. Que horas? Vai ter um grupo 8 e um grupo 9h30, né? É o mesmo? Eu acho que eu estava 8 hoje, mas... Não, tranquilo, tranquilo. É o mesmo, então, a mesma turma? Deixa eu ver
uma alteração, eu vou falar para vocês, mas qualquer coisa eu venho aqui, boto um recadinho ali, Era 107? é 125, se não me engano. Essa aqui mesmo. Amanhã a gente vai fazer queijo e outras coisinhas. R$ 285, 285, quase 300, né? Porque estava com 400. Mais de 30 para 285, tem bastante coisa, né? Significativo. Depois que acaba. Perfeito, sabe? E por último, ver se ele continua estável, até para menos. Ele empurra tanto, né? Você vai desligar ou deixa eu levantar do lado? Não tem problema, não. Eu vou explicar depois. Quando acabar a aula, a gente desliga. Zero 23. Estável, né? Estável, estável. Então, pessoal, então, deixa eu virar aqui para uma pessoa que está entender o que eles estão fazendo, né?
internet eu acho que caiu.